Pare de olhar para os asteroides. Hollywood enganou você. Filmes de catástrofe ensinaram-nos a ter medo daquela rocha gigante que vem do espaço, iluminada pelo Sol, que os nossos telescópios conseguem detectar meses ou anos antes do impacto. Nós gastamos bilhões de dólares a construir sistemas de defesa planetária para monitorizar essas pedras. Dormimos tranquilos a achar que a NASA está de vigia. Mas essa segurança é uma ilusão infantil. O verdadeiro monstro, o predador alfa do universo, não é uma rocha que reflete a luz. O verdadeiro perigo é aquilo que não conseguimos ver. Imagine que existe um objeto 1000 vezes maior que um asteroide, com a massa de Júpiter, a viajar na nossa direção a 100.000 km/h. E sabe qual é a pior parte? Nós só saberíamos que ele existe quando já fosse tarde demais. Hoje vamos falar sobre os assassinos invisíveis da galáxia. Corpos celestes que quebraram todas as regras de convivência estelar e que vagam pela escuridão profunda como fantasmas cósmicos. Se você tem medo do escuro, prepare-se. A realidade é muito pior do que imagina. Para entender o perigo, primeiro precisamos de desconstruir a imagem que temos do sistema solar. Aprendemos na escola que os planetas giram obedientemente em torno de uma estrela, como uma família reunida à volta de uma fogueira. A luz da estrela ilumina o planeta, e é assim que nós, aqui na Terra, conseguimos ver Marte, Vênus ou Júpiter. Nós vemos o reflexo da luz solar neles. Mas o universo é um lugar violento e caótico. Durante a formação de sistemas solares, a gravidade é uma força bruta. Planetas colidem, empurram-se e lutam por espaço. Muitas vezes, nessa briga gravitacional, um planeta inteiro perde o jogo. Ele é literalmente chutado para fora de casa. Ele é expulso da órbita da sua estrela e lançado para o abismo frio do espaço interestelar. Esses são os planetas errantes. Eles são órfãos cósmicos. Eles não têm sol. Eles não têm dia. Eles não têm verão. Eles são mundos de gelo eterno e escuridão absoluta, a navegar pelo vácuo entre as estrelas. E aqui começa o terror matemático. Durante décadas, achamos que estes casos eram raros. Uma anomalia aqui e ali. Mas estudos recentes sugerem uma realidade perturbadora. Pode haver mais planetas errantes na Via Láctea do que estrelas. Estamos a falar de bilhões deles. Imagine que você está a conduzir numa autoestrada à noite. Os outros carros têm faróis. Você consegue vê-los e desviar. As estrelas são esses carros com faróis. Agora, imagine que, nessa mesma estrada, existem bilhões de caminhões gigantes, desligados, pintados de preto fosco, a cruzar as pistas em todas as direções sem aviso. Esses são os planetas errantes. A razão pela qual eles são a ameaça definitiva é a invisibilidade. A astronomia moderna funciona baseada na luz. Encontramos exoplanetas porque eles passam à frente da sua estrela e fazem sombra, ou porque a gravidade deles faz a estrela balançar. Mas um planeta errante não tem estrela. Ele não emite luz própria porque não é uma estrela. Ele não reflete luz porque não tem sol por perto. Ele é um objeto preto num fundo preto. Um buraco negro de matéria sólida. Se um gigante gasoso do tamanho de Saturno estivesse a vir na nossa direção agora, vindo do sul do Sistema Solar, nenhum telescópio na Terra conseguiria vê-lo. Ele poderia estar a cruzar a órbita de Plutão neste momento. Ele poderia estar a passar por Neptuno amanhã. Ele é um sniper cósmico. Silencioso, frio e indetetável. Você deve estar a pensar, mas a probabilidade de uma colisão direta é minúscula. E você tem razão. O espaço é grande. A chance de esse planeta bater fisicamente na Terra, como 2 bolas de bilhar, é estatisticamente quase zero. Mas é aqui que chegamos ao clímax desta história. O verdadeiro perigo não é a batida. O planeta errante não precisa de nos tocar para nos destruir. Ele só precisa de passar perto. A gravidade é uma força que atua a distâncias longas. O nosso sistema solar é um mecanismo de relógio finamente equilibrado. A Terra mantém a sua órbita perfeita porque a gravidade do Sol e dos outros planetas está em harmonia. Se um intruso massivo passar apenas de raspão pelo nosso sistema solar, ele não precisa de bater em nada. A simples presença da sua gravidade seria suficiente para lançar o caos no nosso relógio. Imagine este cenário. O planeta errante passa entre Marte e Júpiter. A sua gravidade puxa a Terra. Não precisa de muito. Basta alterar a nossa órbita em alguns graus. De repente,
A órbita da Terra deixa de ser um círculo quase perfeito e torna-se uma elipse alongada. Num ano, passaríamos perigosamente perto do Sol, fervendo os oceanos e queimando as florestas. No ano seguinte, seríamos lançados para longe, para a escuridão congelante, onde a atmosfera se transformaria em neve de oxigênio. Ou pior, a gravidade desse visitante poderia simplesmente ejetar a Terra do sistema solar. Nós tornar-nos-íamos, também, um planeta errante. A humanidade veria o Sol ficar cada vez menor no céu, dia após dia, até se tornar apenas mais uma estrela brilhante, e depois, nada. A noite eterna cairia sobre nós. As cidades congelariam. A vida acabaria não com uma explosão, mas com um suspiro gelado. E o mais aterrorizante é como descobriríamos que o fim chegou. Como não podemos ver o planeta aproximar-se, o único aviso seria visual, mas subtil. Numa noite qualquer, os astrônomos notariam algo estranho. Uma mancha no céu onde não há estrelas. Uma ausência de luz que se move. À medida que o planeta se aproxima, ele começaria a bloquear a visão das estrelas atrás dele. Veríamos as constelações a desaparecer, uma a uma, engolidas por uma sombra redonda e invisível. Quando percebêssemos que a escuridão está a ficar maior, já sentiríamos os maremotos causados pela maré gravitacional. Não haveria nada a fazer. Não se pode disparar um míssil nuclear contra a gravidade. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e vir aqueles espaços pretos entre as estrelas, não assuma que eles estão vazios. Nós somos uma pequena ilha iluminada num oceano vasto e escuro, cheio de monstros que nadam em silêncio. A pergunta que fica para tirar o seu sono hoje é: aquele pedaço de escuridão ali em cima é apenas vácuo, ou é a sombra de algo gigante que já está a chegar?